Jesuíno, por que tanta medalha? Na verdade, ô Carlos, essas medalhas é um trabalho que começou em 1970. São todos esses anos participando de campeonatos. E um detalhe mais importante, a maior parte dessas medalhas é da baixinha, como eu chamo ela. Vem cá, baixinha. Porque eu ia para os campeonatos... A baixinha é a Marlene, né? É. Eu ia para os campeonatos, mas assim como dirigente, como árbitro, né? E Certo. ela ia para competir. Então, na verdade, 90% dessas medalhas aí são delas. Aqui só não tem medalhas que foi ganhada em campeonato, essa parte aqui de baixo, conforme você pode estar vendo aí. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo meu. Com exceção dessa aqui, que foi a primeira medalha que eu ganhei em 1956. Foi num campeonato de bocha lá em São Paulo que eu consegui ganhar essa medalha. Jesuíno, deu para ver que esses certificados, diplomas, olha, dá para ver que tem uns até amarelo do tempo. O que você tem a dizer sobre esses certificados, essas suas participações, que dá para a gente ver que são bem antigas? Na verdade, a resposta você praticamente já deu. Que esses são certificados bem antigos, são os primeiros em participação minha em campeonatos, né? Certo. E daí a diferença deles está um pouco mais surrada, assim, no caso, o papel da fotografia, né? Do certificado. O motivo é esse. E esses documentários? Fitas, DVDs, o que tem a dizer? Também, o motivo aqui é mais ou menos idêntico, né, Carlos? Porque é um início, né? A primeira filmagem que eu fiz de um treinamento da academia com meus alunos foi em 1987, que está tudo documentado aí em fitas, né? Como você está vendo aí, está marcado aí o número de fita, porque tem o mesmo tanto que tem aí, tem do outro lado da estante aí. 116 fitas só na frente. Não, É isso? total. Ah, Total, entendido. o total. Daí o motivo de eu ter colocado o número de fita aí para justificar, porque logicamente aí nessa parte aí não ia caber todas. Então o restante está do outro lado da... Filmes e documentários. Exato. E quanto a esses troféus? Deu para ver ali também que está amarelado, né, pelo tempo. Não começou agora, claro, né? Na verdade, não são todos que estão datados. Eu só tenho assim mais ou menos uma noção daquele maior lá, daquela taça, que é de 92. Foi um campeonato que eu disputei e tive o privilégio de ser campeão. Onde? Lá em São Em Paulo. São Paulo. A maior parte aqui é praticamente tudo de lá, né? Que eu estou mais ou menos aqui faz uns 6 anos. Então, tem 6 anos, Jesuíno, que você vem atuando aqui em Condeúba, na Bahia. Exatamente. Né? E o que você tem a dizer? Como é que foi? Foi difícil de trazer essa cultura oriental para Condeúba? Fale um pouquinho sobre isso. Foi um desafio, né? Que acho que as coisas quanto mais difícil parece que tem mais gosto, mais sabor, né, Carlos? Certo. Inclusive quando eu me propus a sair de São Paulo para procurar outro lugar, até para dar uma descansada depois de 51 anos morando lá, né? Eu escolhi Condeúba, logicamente, por ser a minha terra e iniciar esse trabalho aqui. Foi realmente muito difícil, tinha até no começo algumas brincadeirinhas assim de mau gosto, mas a experiência da gente foi deixando tudo isso para trás e hoje em dia está totalmente diferente. Eu tenho notado que a sua academia, pelo tamanho da cidade, é cheia. Vamos dizer cheia, né? Que Condeúba é uma cidade de porte pequeno. Certo. Você vive contente com a quantidade de alunos? Com certeza que você, conforme você mesmo acabou de falar, a cidade é pequena e hoje em dia, não só em cidade pequena, como mesmo em cidades grandes, para você ter um número de alunos razoável é muito difícil. Porque as coisas vão mudando, tem muitos concorrentes, que na verdade essa é uma palavra que para mim ela não existe muito, porque cada um faz o seu trabalho.
e cada um tem aquilo que merece, né? De acordo com o que faz. Então eu não me preocupo muito com esse tipo de coisa não. Para mim pode ter 1, 10, 20 academia, para mim não faz muita diferença. Cada um faz seu trabalho e tem o seu espaço, né? E por falar em espaço, esse espaço seu aqui que você acaba de montar é totalmente organizado, apesar de ser pequeno, né? É um espaço pequeno, mas dá para ver que aqui tem uma grande, vamos dizer assim, diversidade de equipamentos, fotos. Deu para ver ali também, olha que coisa linda. Você tem a bandeira do Japão e tem a bandeira brasileira. Fala um pouquinho sobre isso. Por que essas duas bandeiras? Porque, logicamente, a bandeira é japonesa, porque o esporte é de origem japonesa, né? Oriental. Né? No caso, a modalidade que a gente faz, que é o karatê. Aí, no caso, a bandeira para representar o país de origem do karatê. E a brasileira, logicamente, representando o Brasil, né? Seria mais ou menos isso, né? Entendido. E o espaço pequeno, então deu para ver que você tem um display aqui das posições do karatê, né? Dá para ver ali as suas fotos. Com certeza é um orgulho, né, Jesuíno? Com Você certeza. realmente tem um orgulho de ser um sensei, um professor na área. Fale um pouco sobre isso. É difícil ensinar? Foi difícil aqui chegar em Condeúba, porque quase não ia falar nessa arte marcial aqui, né? Ô, Carlos, na verdade, não é difícil ensinar. Porque a gente, na verdade, a gente não ensina, o aluno aprende. Você passa para o aluno, se ele tem interesse, ele aprende. Agora, se ele não tem, não adianta o professor ser bom, ser insistente, que acaba tendo até um certo desgaste na situação. Então, é uma questão do professor ter o mínimo de noção para ensinar e o aluno gostar e tirar proveito disso. Sonho. Você tem um sonho? Eu tenho. Todo mundo tem que sonhar. O indivíduo que não sonha, ele praticamente ele não vive, né? Eu já realizei alguma coisa, mas eu continuo sonhando em melhorar cada vez mais, porque na verdade o sonho nunca termina. O dia que um indivíduo falar eu estou realizado, esse dia a vida para ele perde o sentido, na minha opinião. Aqui, Jesuíno, na entrada do ambiente onde você montou, nós temos aqui o retrato, né, a foto de Jesus Cristo em cima da porta. O que você tem a dizer? Você falou bem, porque isso aí aí é onde começa tudo e onde termina, né, Carlos? Jesus Cristo está acima de qualquer coisa. Você pode reparar na filmagem que você está fazendo aí, que não tem nem mais uma outra foto acima da foto de Jesus Cristo, e não poderia ser diferente, né? Sem dúvida. E aqui, como chama a casinha? Kamidan. Kamidan. Fale um pouco sobre isso, Jesuíno. Isso aí é mais é como representante das artes marciais. Isso a gente usa muito em academias, né? Especificamente assim de karatê, que essa casinha é simplesmente um modelo lá do Oriente e é um símbolo das artes marciais, né? Certo. Geralmente usada mais em academia, em clube, esse tipo de lugar assim de mais aberto assim para o público, não se usa essas coisas porque o pessoal começa a mexer e isso aí é uma coisa que tem um significado muito profundo. Onde tem o karatê, onde tem, principalmente em display, assim, né, ela aparece. Exatamente. Ah, entendido. E Nem todas as academias têm, infelizmente, né? Mas as academias antigas, com certeza você vai ver um Kamidan, como é chamada essa casinha aí. Certo, deu para ver também que você utiliza aqui no seu espaço, né, fotos, como tem essa foto grande, né? Exato. Com certeza é alguém do karatê muito famoso. O que você tem a dizer sobre... Aquela ali no cantinho é do mestre, o mestre Miyagi, que foi o fundador do nosso estilo, lá em Okinawa, né? Essa outra foto aqui já é do Yamaguchi, que representava o Japão. E essa ali, como você pode até
ver, tá até escrito, o mestre Ryuzo Watanabe, que também todos eles já são falecidos, né? Inclusive teve um evento seu que essa foto estava lá disposta. Exatamente, como representante do estilo da gente, que é o Goju Ryu. Então Certo. ali tem Okinawa, Japão e, nesse caso aqui, ele representava toda a América Latina no nosso estilo. Certo, e aqui embaixo Porque tem tem as outro. linhagens de karatê, uma diferente da outra, né? E ali é um livro, Jesuíno, antigo? É um livro, isso é uma relíquia. Esse livro, pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, só tem 2 no Brasil. Certo. Um deles é esse aí que você está vendo aí. Você tem Tem esse coisa que a gente privilégio. dá sorte também, né? De Você conseguir. tem esse privilégio de ter esse livro aqui. Tem. Nossa, tão longe do progresso aqui no Brasil, né? Exatamente. Vamos dizer assim, sudoeste baiano, distante de Vitória da Conquista, 150 quilômetros, Exato. 1.500 quilômetros aproximadamente de São Paulo, e você tem esse segundo livro Aqui na Bahia. no mundo, né? O segundo do mundo. Não, no mundo eu não diria, eu digo no Brasil. Né? No mundo eu não sei. Né? O que está escrito ali, Jesuíno? Karatê, Goju Ryu. Goju Ryu. Certo. E o que você tem a dizer sobre esse livro? Esse livro é aquilo que eu te falei. Aí tem a história do mestre Yamaguchi, que era o representante do estilo no Japão, com os filhos dele, os alunos, e tem aí várias fotos aí, que bem ilustrado esse livro aí. Infelizmente é escrito em inglês, né? Certo. E como eu não entendo muito, eu não entendo inglês, eu me limito a ver as fotos e praticar. Certo. Né? Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos eu tenho aí, se precisar, eu posso recorrer a uma pessoa que sabe o inglês e me traduzir para mim, no caso. E aqui, Jesuíno, são as armas. O que você tem a dizer sobre as armas? Dá pra ver que tem uma espada aí. Quer dizer, eu só sei o nome da espada. E acho que ele é um muchaki, né? É nunchaku. Muchaku. Nunchaku. Nunchaku. É o nome. Certo. Aquilo era usado mais no Kung Fu, cara. Na verdade, o Karatê verdadeiro, ele puro, você não usa arma nenhuma. A arma do Karatê acaba sendo a própria pessoa. Né? Eu identifiquei ali para quem não conhece ficar sabendo o nome das armas. Porque essa é uma outra parte que eu aprendi alguma coisa também, além do Karatê, que é a parte do Kendo. Certo. A arte das espadas, né? Esse aqui, como você está vendo o nome, se chama Shinai. É o primeiro que a gente começa a treinar. Esse é feito de bambu. Depois tem esse aqui que chama Bunkan, que é feito de madeira. Certo. É o segundo acessório de treinamento. E por último, quando o aluno já tem uma certa prática, aí ele já faz o treinamento com a espada verdadeira, que é o katana. Entendido. Jesuíno, é do seu conhecimento a antiguidade do Karatê? Faz tempo, muitos anos que começou o Karatê? É do seu conhecimento ou é difícil isso? Não, não é difícil afirmar assim categoricamente. Pelo que eu saiba até hoje, nenhum historiador se atreveu a afirmar com certeza quando e onde começou isso. Uma certeza a gente tem, que é lá do Oriente, está entre Índia, China e Japão. Né? Diz o pessoal aí, os mais antigos, que começou com os budistas, né? Lá de Japoneses. Não, na Índia. Na né? Índia. Da Índia foi transferido para a China. E depois veio Okinawa, que era uma ilha que pertencia ao Japão antigamente, a China, melhor dizendo. Certo. E depois passou a pertencer ao Japão. Já faz muito tempo isso. Né? Daí uns dizem da origem de Okinawa, outros do Japão. Mas na verdade o Karatê em si mesmo é originário de Okinawa. Mas deve ter quase a idade da pólvora. Com certeza. A Okinawa, na verdade, inclusive, ela é mais perto da China do que do Japão, pra você ter uma ideia. E por que usar o corpo como arma? Porque existia lá, acho que em Okinawa mesmo, uma lei que naquele tempo eles chamavam de Shogun, que é como se fosse hoje, só mudou o nome, como se fosse hoje um
um governador, um prefeito, um presidente, né? Então tinha essas diferenças de coisa assim, de estilo, né? Que foram criando. De usar o corpo como arma. Aliás, Jesuíno, não é bem arma, né? É defesa, né? Defesa. Usar o corpo como defesa. É um modo de se expressar, né? Certo. Por falar nisso, você dá aula para o aluno. O aluno tem aí uma série de vantagens. Saúde, né? Que é um esporte. Educação, que a gente vê que vocês explicam muito para o aluno. Essa coisa da relação humana. Autocontrole, Autocontrole. Que é o principal, E mesmo né? porque ninguém não ensina a sair para a rua e bater. Não, Ensina nem pode. a arte de defesa. Fale um pouquinho sobre isso. Na verdade, Carlos, todas as artes marciais, sem exceção, ela não admite a violência. Ela é uma arte que você aprende a lutar para não lutar. Agora, tem um porém, quando você for agredido por um motivo ou outro, aí você também, logicamente, tem a obrigação de se defender. Se usa isso para quê? Para campeonatos, para disputa de torneios. Geralmente se começa com um torneio interno na academia para ir dando noção para os alunos. Depois vem os torneios mais avançados, municipal, estadual. Aí quem tiver condições chega até o nível internacional, lógico. Aproveitando o ensejo de internacional, como agora vai ter o PAN no Rio de Janeiro, Certo. né? E o Karatê vai estar lá como um dos representantes das artes marciais no Pan-Americano. Jesuíno, quanto tempo tem que você começou a arte? Eu comecei... E como surgiu essa ideia? Eu comecei em 1970, Carlos. Até essa pergunta foi bem a caráter, porque uma das coisas que a gente não falou aí é o bem que faz o esporte para a saúde. Eu, em 1970, eu morando em São Paulo, eu estava com um pequeno problema de saúde e conhecia tinha um amigo que era médico no Hospital das Clínicas, e conversando com ele, além de iniciar um tratamento, ele me propôs, me orientou para me procurar um esporte. Olha que coisa! E aí você teve esse benefício? Ele me orientou para me procurar um esporte que ia ajudar muito no tratamento. Por acaso, a minha irmã costurava kimono para um japonês que tinha uma academia. Aí eu chegando lá, expliquei a situação para ele, do que o médico tinha me pedido, e aí eu conversei com ele direitinho, acertei, e de 1970 até hoje, 2007, eu não parei mais. Então, na realidade, surgiu a ideia por um probleminha de saúde. Exatamente. E uma sugestão médica. Sugestão. Foi uma imposição médica, não foi nem uma sugestão. Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas de São Paulo, foi uma imposição médica. E aí deu no que deu. Hoje, por exemplo, nós temos aí faixas pretas de Condeúba em cidade de fora, como Maurício, outros, né? Já dando aula. Você sente o que com isso, Jesuíno? Você se sente feliz com isso? Com certeza. Porque, na verdade, Carlos, eu estou nisso há 37 anos. Eu nunca me preocupei muito em... logicamente, ninguém vive sem dinheiro, né? Mas o dinheiro, para mim, não é tudo. Até porque, se não fosse o esporte, talvez eu não estivesse nem aqui hoje, né? E por falar em dinheiro, assim, Jesuíno, falando que, pelo que eu vejo, você não ensina assim bem pelo dinheiro, né? Você não tem a cultura aqui muito pelo dinheiro. Fala em dinheiro, você tem apoio? Como é que funciona aqui em Condeúba? Você tem o apoio para fazer esse trabalho aí? Porque, se eu não me engano, é gratuitamente para com os alunos? Os alunos não pagam nada, eu tenho uma pequena ajuda da prefeitura e assim dá para a gente ir levando. Não é grandes coisas porque, você sabe, a região aqui é uma região bem carente. Se fosse simplesmente pelo fato do dinheiro, eu teria ficado em São Paulo, na possibilidade da gente ganhar algum dinheiro a mais, é bem mais fácil, né? Mas eu aproveitei a juntar o útil ao agradável, além de melhorar a saúde, transmitir alguma coisa para esse pessoal aqui que praticamente não tem nada, né?
E você costuma comentar que seria importante um espaço para ensinar e para dispor esse trabalho seu formado ao longo dos anos. Pelo que você me falou, tem ali documentários, muitos certificados, enfim, num cantinho pequeno, mas a cultura quase completa do karatê você tem aqui. E pelo que a gente acha, você gostaria de um espaço maior, é isso? Na verdade, esse é um outro problema que a gente tem aqui, que a gente não tem um equipamento sequer, por simples que seja, para os alunos treinar. Eles alcançam o nível que estão hoje, inclusive já disputaram 3 campeonatos brasileiros e foram bem nos 3, né? Mas é por vontade própria mesmo de aprender, porque um aparelho para treinar, infelizmente, a gente não tem ainda. Agora vocês foram em São Paulo, trouxeram medalha, né? Foram em Salvador, teve apoio? Teve o apoio que a gente teve foi assim da condução só, né? Que o prefeito deu a condução para a gente ir, o restante a gente fizemos aí livro de ouro e outras coisas mais aí com os empresários aí, arrumamos alguma coisa que deu para fazer essas 3 viagens. Tanto é que uma delas vocês foram recebidos aqui com festa, né? A primeira vez, inclusive, que eu levei os alunos em São Paulo foi em 2004. Essa primeira vez eu levei praticamente por minha conta, sozinho. Levei... quantos alunos? Quantos foram, Baixinha? Na época, parece que foi 7 alunos, 7 atletas, né? 7 atletas, eles conseguiram trazer 13 medalhas de lá nesse campeonato, né? Campeonato de uma federação que tem lá, da qual eu fazia parte, inclusive, dessa federação. E a gente já disputou esses 2 eventos lá, 94, 95, 96 a gente foi em Salvador, como você acabou de frisar. Certo. E 97, por enquanto, a gente só está nos torneios internos aqui mesmo. E esse baú aqui, Jesuíno? O que tem naquele baú ali? Deu para ver que Esse baú aí... é algo interessante. Nessa tampa aqui, ali tem o símbolo do karatê. O símbolo da Goju Ryu, né? Que é o nosso estilo, né? Certo. O que você carrega ali dentro? Eu carrego material assim pequeno, tipo cronômetro, calculadora e mais algumas coisas para a gente levar para um campeonato. Como você percebe, é uma peça bem forte, né? Simplesmente é uma caixa, né, que faz parte também aí da cultura do seu espaço. Faz parte. Nós temos ali também algo que não tem nada a ver com o Japão, né? Isso. É um banquinho, o que é mesmo ali? Esse é um banquinho, é um tripé. A gente diz assim que ele tem 3 pés. Isso aí deve ter, pelo menos, eu calculo eu, uns 150 anos de idade, né? Que eu ganhei isso de um tio meu, que já é falecido, com mais de 100 anos, e segundo ele, tinha ganhado isso aí do avô dele, né? É uma relíquia? É uma relíquia, com certeza. Hoje em dia, nem aqui na Bahia mesmo, nas roças, você não vê mais essas coisas. Tá virando peça de museu. E aqui também deu para ver, né, que tem outros troféus bem antigos, né? Um grande aí, Jesuíno. Você lembra desse grande aí? Esse grandão aqui? Sim. Isso aí, na verdade, não é nem do... Esse aí não é do Karatê, Carlos. Esse aí é um troféu que eu tinha um aluno em São Paulo, ele cuidava de um time de futebol lá. Como a minha academia em São Paulo chamava Alvorada, né? Nada mais justo do que um galo, né? Para abrir a alvorada. Entendi. Esse é o significado do troféu aí com um galo. Deu para ver. Alvorada, falar em Alvorada, e tem aqui as estrelinhas também. São troféus de 2000, se eu não me engano, né? Dá para ver que é 2000, né? Esse troféu foi um campeonato que eu fiz lá no clube que eu dava aula lá de uma empresa do estado, lá no Taboão da Serra. E eu mandei confeccionar esses troféuzinhos especialmente para esse evento aí. E falar em São Paulo, você teve apoio lá uma época também no clube Banespa, né? No Banespa, no Prodesp Clube, que é o que eu acabei de citar agora, que é um clube da Companhia de Processamento de Dados do estado de São Paulo. Né? Eu também em vários lugares lá, mas os principais assim, clubes foram esses 2, né? O Banespa, que hoje, não sei nem se mudou de nome já, e o Prodesp continua. E eu deixei lá a Baixinha, a filha da Baixinha, que toma conta lá para mim
Eu estou aqui, mas pra você ter uma ideia, Carlos, eu tenho aluno já nos Estados Unidos, né? Por exemplo, né? Essa fotografia aqui, esse quadro. Uma pintura, se eu não me engano. Essa pintura, uma pintura, exatamente. Isso foi essa aluna minha que pintou para mim. Hoje ela mora nos Estados Unidos, já é casada lá, já é cidadã americana, mas tudo que ela vai fazer referente ao karatê, mesmo ela estando lá, antes ela me consulta onde eu estiver. Tem consideração. Aliás, esse é o propósito das artes marciais. Respeito acima de tudo, né? Por falar em respeito... Como a gente fala, você pode até focar um pouquinho aqui, ó, essas 5 frases, se for possível, que a gente fala todos os dias de treino. Quando você termina a aula, é o lema do karatê. Como é que está escrito aí, José? Isso é obrigado. Eles falam em Nihongo, que é japonês, e falam em português, que é o que está escrito aí, lema do karatê. Esforçar para a formação do caráter. Número 1, né? Segundo, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Terceiro, criar o intuito de esforço. Quarto, respeito acima de tudo. E último, conter o espírito de agressão. Você vê que nessas 5 frases aí, se o sujeito usar isso no dia a dia, ele praticamente não vai ter problema nenhum. Luciana, quanto tempo você tem no karatê? 4 anos e 9 meses. O que você aprendeu com o karatê? Muita coisa. Aprendi, assim, parte pessoal, assim, ser menos tímida, sabe? Nervosa. Ainda sou um pouquinho mais, mudei muito. Aprendi muita coisa também do karatê. Foi difícil adaptar com essa modalidade esportiva, devido ser de tão longe de países oriental? Não, foi muito difícil não. Sim, não foi fácil, né? Mas também não foi muito difícil assim adaptar não. A gente aprende rapidinho. Então você está contente com esse esporte que você pratica? Estou. E pelo que eu estou vendo aí, você já é faixa preta, não é isso? Sim. Foi difícil chegar até esse ponto? Muito. Muita luta? Muita luta. E o que você acha do sensei? Considero como pai, sabe? Que eu aprendi muita coisa com ele. Além de professor? Além de professor. O que mudou em você? Mudou em mim? Eu falei no começo. Eu era muito tímida, não conversava muito. Ainda sou um pouco, mas mudei muito. Muito nervosa, assim. Ficava ali no cantinho. Mas isso muda muito. A cabeça da gente muda, a gente aprende muita coisa. Aprende a respeitar o próximo. A gente é muito agressivo, a gente aprende a ser menos agressivo. Muita coisa. Legal. Muito obrigado pela sua participação. E quando eu fui para vir para cá, o pessoal de São Paulo falou para mim, rapaz, o que você vai fazer lá? Uma região que não tem nada, não tem karatê. Eu falei, mas é por isso que eu vou para lá. Porque se tivesse, não teria sentido eu ir para lá, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né, Jesuíno? Você só a sabe verdade é aquela coisa, né? Tem até uma historinha que o moço foi vender sapato num lugar que ninguém calçava. Pois é. E lá ele voltou, né? E falou, o patrão me mandou no lugar errado. O patrão resolveu mandar o segundo e lá ele vendeu todos. Por que você vendeu? Fez uma pergunta para ele. Você me mandou no lugar certo, ninguém calçava lá. Aí eu disse para eles para que servia. Exatamente, né? Então nesse caso você chegou aqui, achou o pessoal leigo na... Totalmente. Totalmente. E você acabou passando para eles para que serve o karatê. Hoje esses leigos, alguns deles já são professor ou sensei, como a gente costuma dizer. Que sensei em japonês quer dizer professor, né? Então você sente orgulhado por isso? Graças a Deus. E honrado? Também. Tá e certo? muito. Tá certo, Jesuíno. Muito obrigado pela sua entrevista e que você tenha bastante sucesso e que a partir de hoje, com esse lindo espaço,
pequeno, mas deu para ver que o coração e as intenções são imensas. Você tirou as palavras que eu ia dizer, você antecipou. É exatamente isso aí que você acabou de falar. Só aproveitando mais uma coisinha só, ô Carlos. Eu tenho aqui, tudo aqui para mim é importante. Certo. Mas tem algumas coisas que sobressaem. Por exemplo, esse quadro aí, isso é a genealogia do Goju-Ryu, do nosso estilo. E como você vê, tem lá, ó, o começo e o final, como a gente já citou aí para trás, até chegar o Brasil, que hoje, na verdade, o Karatê não é mais um esporte exclusivo do japonês. O Karatê já é um esporte do mundo, já faz tempo. Ele é universal. Ele é universal. Inclusive, as regras de arbitragem, inclusive, está sediada mais nos Estados Unidos, agora ultimamente parece que está na França, não sei bem, mas o Karatê já deixou de ser um esporte. É lógico que a gente não vai deixar de respeitar as raízes, as origens, nunca, isso jamais, conforme está escrito ali no que a gente já leu, né? O respeito acima de tudo, isso aí não pode se perder nunca. O dia que se perder o respeito, acabou. No meio do nosso diálogo, você disse e demonstrou aqui em palavras que tudo deu certo simplesmente por uma, vamos dizer assim, uma intimação médica, né? A procurar um esporte. Você procurou. Agora, para o seu conhecimento, você deixaria alguma mensagem para os jovens e até mesmo, vamos dizer assim, pessoas na direção de Condeúba, pessoas como o delegado, juiz, promotor, prefeito. O que você diria hoje para Condeúba, para nós, condeubense e juventude? O que você diria sobre o Karatê? Eu diria que o caminho foi aberto. Cabe a eles daqui para frente, principalmente os que se formaram faixa preta, tocar isso adiante. Porque, veja bem, eu não sou mais criança, eu já tenho meus 68 anos de idade, que já é bastante tempo, né? Então eu não vou, como eu sempre explico para eles, eu não posso ficar aqui dando aula a vida inteira. Nós temos um ditado que geralmente a gente faz no cumprimento da abertura e no final da aula, que significa Shomeni. Shomeni quer dizer caminho. Então eu trouxe estou mostrando esse caminho para eles, cabe eles seguir ou não. Aí vai ficar a critério de cada um, gostar ou se interessar ou não. Você quer dizer, ou deixar claro que você fez da sua parte, está fazendo, claro, porque você não morreu. Não. Você está vivo e forte. Graças a Deus. Né? E feliz, né? Honrado por isso. Agora você quer deixar que, claro que você ensinou que amanhã ou depois você faltar, tem alguém que, se tiver o interesse, pode conduzir ou dar continuidade a essa cultura. O objetivo é esse. Parabéns. Gostei de ver, viu? Gostei de ver a sua mensagem. É isso aí. Você que está assistindo esse vídeo, é muito importante. Eu, da minha parte, por exemplo, eu não pratico Karatê, né? Mas devia, tá em tempo ainda. Não é, Jesuíno? Eu acho bonito, né? Tenho gravado aí os seus trabalhos e eu vejo o orgulho de crianças e até mesmo pessoas mais maduras desenvolvendo no Karatê. Muitas vezes alguém me pergunta qual é o limite de idade que você dá treino. Eu costumo responder o seguinte: dos 5 aos 500. Resultado, não tem idade. É uma questão de interesse, que a idade aí é o que menos importa. É lógico que cada um fazendo dentro das suas condições físicas, é claro. Tá certo, Jesuíno. Muito obrigado pela sua orientação e que pelo resto da sua vida você tenha o sucesso, o dobro que você já teve. Obrigado, Carlos.